Então, diga, Poliana, dando continuidade à nossa classe 2 de domingo. Então, que eu fiquei pensando, me surgiu uma dúvida quando o senhor fala que quando a gente tem essa vontade, esse desejo de que a gente tem esses benefícios em vida, se isso não reforça ou esbarra na no apego que a gente tem a gente mesmo. Se isso não pode dificultar um pouco quando a gente for enfrentar esse apego ao corpo físico, à nossa personalidade física, quando a gente tem esse desejo de ter esses benefícios em vida mesmo, sabe? Essa é uma questão muito inteligente, muito boa. Então, esse desejo também é um desejo, né? Então, o desejo por libertação, como a remoção do elemento sofrimento psicológico humano, é um desejo e é um desejo individual. O indivíduo quer remover esse elemento de sofrimento da vida dele, né? E ele ouve dizer, né, as promessas, né, os benefícios do Vedanta, e ele vai desenvolvendo confiança e fé de que isso seja realmente possível, e ele se dedica neste processo. Então, é um desejo pessoal. Eu costumo apresentar assim, existem três modos de a gente buscar ah, este tal, assim dito, moksha, né? Um é o desejo de remover este elemento referido como sofrimento psicológico humano, tá? O sofrimento não é natural àquilo que é a nossa real natureza, tá? Então, quando a gente experimenta sofrimento, muito sofrimento, né? Aí a gente fala, não tem alguma coisa errada, eu preciso rever os valores e o modo qual eu estou vivendo, alguma coisa precisa ser mudada, transformada, né? Por quê? Porque eu sinto que a vida não pode ser só esse mar de sofrimentos, né? Então, é uma abordagem que nós temos em relação a este processo de elevação e purificação espiritual. Eu não quero mais o sofrimento na minha vida, tá? Então, um outro nível, né? Esse é o mais comum. Um outro nível que é mais comum na Índia, mas muito incomum no Ocidente, é aquele de que eu já nasci com esta tendência religiosa e eu sei que existe um Criador e eu tenho no meu coração um sentimento de reverência, amor e devoção e eu quero realmente compreender a natureza de Deus. Né? Aí você entra no processo de compreender a natureza de Deus, Deus Saguna, e depois você é introduzido ao conceito da natureza Nirguna Brahman, né? E você vai observando que nesse processo de compreensão da natureza de Deus, você vai desenvolvendo benefícios ou balance, ou resultados, frutos, que você vai ficando sempre mais alegre e feliz com a sua vida, tá? Então, o devoto diz que não existe nada mais prazeroso do que amar a Deus, tá? Então, você pode fazer essa busca através da remoção do sofrimento, a outra é através do desejo de compreender a natureza de Deus, tá? Do ponto mais filosófico, você pode fazer essa busca porque intrinsecamente você já era um inquiridor da natureza da realidade e você é um amante da realidade, você é um amante da verdade, você quer saber o que é real dentro desta ordem aparente. Então, esse desejo pela verdade, né, ele se manifesta como uma força propulsora, né, que te move para continuar esse processo. Então, estou apresentando três níveis: desejo de remover o elemento psicológico de sofrimento, o desejo de amar a Deus, porque você já nasceu com esta tendência religiosa, né, de reverência, de identificar que existe um elemento Deus que está fazendo tudo por nós. O terceiro nível, o nível mais filosófico, que é o nível de ser um amante da verdade, né, um amante da verdade. Agora, a gente pode até abordar um outro nível, né, que é o nível de. Ele não é realmente compreender a natureza de Deus, mas eu quero compreender a natureza da mente, a natureza da consciência humana, entendeu? Que também é um outro modo de a gente abordar este processo, né? Então, digamos assim, no último ano, eu fui inclinado a revisar
das minhas noções, né, que eu compartilho e ensino, entre elas a noção de que o modo mais seguro é o modo através da devoção. Por isso que a devoção está sendo tão highlighted, né, evidenciada no Gita, nessas passagens, desde o capítulo 7, tá? Compreender a natureza de Deus e ter uma apreciação, uma gratidão, uma devoção, uma reverência, uma entrega, compreendendo este relacionamento. Então, existem diversos modos que a gente aborda tudo isso, mas mesmo que o desejo seja um desejo mais filosófico, ou um desejo mais de compreender a natureza do eu, né? Nos últimos seminários eu estive colocando que a busca através da compreensão do eu, na natureza do eu, ela dá margem para você transferir os atributos do complexo mente, corpo, mente e sentidos para o Nirguna Atma, porque você está ali fazendo essa busca através do eu. O eu é caracterizado pelos gunas que configuram o seu complexo corpo, mente e sentidos, né? Então, quando você está buscando a resolução deste ahamkara na consciência, através da busca daquilo, investigação, o que é este eu, o que é este ego, o que é esta mente, existe mais, existem mais perigos da gente fazer confusão, né? E o ego permanecer um pouco ali enrustido, né? Pensando que é sobre ele. Não, não é sobre ele, é sobre a real natureza dele, que nada mais é do que Nirguna Brahman, tá? Então, existem modos e modos, qualquer que seja o modo é válido, desde que o indivíduo não permaneça estagnado num estágio intermediário, tá? Então, o último D dessas, né, a síntese dessas 4 qualificações vedânticas, o último D, que é o desejo, mas o desejo pela libertação, o desejo pelo autoconhecimento, é sim um desejo, mas veja bem, o indivíduo, através do Karma Yoga, ele ainda está agindo com base aos seus desejos, mas os desejos já foram purificados, né, no fogo dos ensinamentos do Karma Yoga, e os desejos dele já não são assim egóicos, entendeu? Ele quer servir a Deus e ele quer adicionar valor ao campo, né? Então, existem desejos, como Krishna diz numa passagem, não lembro qual capítulo, dos capítulos iniciais, ele diz: eu sou o desejo em total não violação do Dharma, tá? E o desejo mais elevado que existe é o desejo pelo autoconhecimento e libertação do samsara. Ok? Responde? Sempre mais seguro fazer essa busca resolvendo o ego em Ishvara antes, entendeu? Compreendendo a natureza de Deus, Saguna Deus, para depois você compreender a natureza e Nirguna, e Saguna Deus como Nirguna Atma, mesmo Atma.